Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? No vídeo dessa semana eu vou mostrar pra vocês uma ideia que eu fiz reaproveitando duas gavetas velhas. Você pode usar tanto na decoração quanto na organização de casa, fica lindo. E, inclusive, eu uso muito no meu dia a dia. Então, se vocês quiserem que eu traga mais ideias reaproveitando gavetas, já vão me contando aqui embaixo nos comentários, porque, assim, tem muitas ideias que eu quero fazer. E é isso, já deixa o seu like pra me ajudar com a divulgação. Se for novo, se inscreve aqui e bora lá pra conferir essa ideia. Para fazer essa ideia, eu usei duas gavetas iguais e a primeira coisa que eu fiz foi retirar essas bordinhas aí da frente das gavetas, porque eu queria que todos os lados ficassem iguais. Então, usando um serrote, eu posicionei a parte da frente da gaveta virada para baixo ali na mesa e fui cortando somente essas sobras. Fiz isso do outro lado também. E depois na parte da frente. E eu tô usando um serrote, mas você pode usar uma cegueta, como eu sempre digo aqui pra vocês, ou uma serra tico-tico. E eu sempre dou opções pra vocês fazerem e adaptarem com outros materiais, porque eu mesma nem sempre tenho todos os materiais. E no comecinho também eu não tinha todas as ferramentas, né? Inclusive eu ainda tenho ferramentas que eu não tenho e eu vou adaptando. Então fiz isso com a outra gaveta também, retirei essas três sobrinhas aí da parte da frente que estavam sobrando e depois lixei muito bem com uma lixadeira, mas você pode usar uma lixinha aí na mão que também dá certo. E aí eu fui lixando nas partes onde eu cortei e nas partes que precisavam, porque como eu reaproveitei gavetas velhas, tinha algumas partes que estavam lascadas e estragadas e isso é normal porque é uma gaveta, um material reaproveitado, né? Para fazer uma das partes desse móvel, dessa ideia, eu reaproveitei uma porta de um guarda-roupa velho, porque eu sempre falo para vocês que toda vez que eu acho partes de guarda-roupa, gavetas e tudo mais na rua, eu pego porque eu uso muito e uma tábua dessa aí dá para fazer várias ideias. Então, eu fui retirando todas as pecinhas de metal, as ferragens e tudo, virei do outro lado e fiz a mesma coisa. E tem algumas peças que eu reaproveito, outras não, às vezes estão enferrujadas, velhas, quebradas, aí eu descarto mesmo. Então, eu posicionei a gaveta virada para baixo ali no cantinho, que já tava retinho, certinho. Essa parte aí eu já tinha cortado antes, porque eu já tinha feito outra ideia. Então, eu posicionei a gaveta ali, contornei em volta dela para poder cortar. E para cortar, eu usei a serra tico-tico, mas você pode cortar usando as outras ferramentas que eu citei antes. Depois de cortar a tábua do mesmo tamanho da gaveta, eu lixei muito bem nas partes estragadas, nas bordas, onde tinham os furos, para depois fazer um acabamento e deixar essa tábua mais bonita. E pode ser qualquer tipo de madeira, qualquer tipo de tábua que você encontrar ou tiver. Pode ser MDF, MDP, madeira de pinos ou outra que você tenha. Depois, usando a massa para madeira, que você encontra em lojas de materiais de construção, eu fui passando em todas as imperfeições, ou seja, nos furos, nas partes que estavam um pouquinho estragadas e nas bordas onde eu cortei, porque como eu tô usando uma tábua de MDP, quando você corta, não fica com a borda lisinha, assim, igual de MDF, ficam com alguns buraquinhos, porque não é uma madeira toda preenchida, uma tábua, aliás, toda preenchida como MDF. Então, se você só pintar e não cobrir, não vai ficar com acabamento legal. Então, eu passo a massa para ficar lisinho. E aí, eu passei essa massa também nas gavetas para cobrir as imperfeições dos cantos, das emendas e do furo ali onde tinha o puxador. Como eu precisava de algumas ripas, eu peguei uma tábua de pinos que eu tinha comprado para fazer outro projeto. Fui fazendo todas as marcações que eu precisava. Fui medindo ali tudo certinho com a régua e com a trena para poder cortar essas ripas. E dá mais trabalho cortar ripas assim na mão com a serra tico-tico, porque o corte não fica perfeitamente reto. Olhando assim parece que tá reto quando eu corto, mas não fica retinho. Até eu corto várias vezes bem torto. E aí eu vou consertando na hora de lixar. Mas ao invés de cortar assim como eu estou fazendo, você pode comprar outros tipos de ripas
em madeireiras ou em lojas que vendem esse tipo de material. Ou até mesmo levarem uma madeireira e pedir para cortar, porque assim vai ficar retinho. Outra dica também, para não precisar cortar assim como eu estou fazendo, é reaproveitar ripas de um estrado de cama velho. Como eu não tinha esse material aqui, eu decidi cortar do zero mesmo. E depois de cortar as 4 ripas de madeira, foi a hora de lixar. Eu lixei muito bem, porque como eu disse, o corte não fica retinho. Então, algumas partes que ficam onduladas ou imperfeitas, eu vou consertando ali, lixando o máximo que eu posso. Depois que a massa para madeira que eu tinha passado na tábua e nas 2 gavetas secou, eu fui lixando tudo porque fica uma crosta um pouquinho grossa, sabe? Então eu fui lixando para fazer esse acabamento ficar lisinho. E eu já disse isso antes aqui, mas vou lembrar novamente para quem não viu, que essa massa para madeira é totalmente diferente da massa corrida, que é feita para parede, tem outra finalidade. Elas são bem parecidas, mas essa daí que eu tô usando é própria para madeira. Então eu cortei 4 ripas com 80 centímetros por 5 centímetros de largura. E aí para montar esse móvel, eu posicionei as 2 gavetas em pé na mesa, deixei elas alinhadas ali no cantinho da mesa para o móvel ficar retinho. Peguei uma das ripas, posicionei ali no cantinho, interligando as duas, mas deixando a pontinha da ripa bem alinhada na ponta das gavetas, ali, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Passei a cola para a madeira para colar, fiz um pré-furo em cada uma antes, e aí depois vim usando a broca mesmo para parafusar, escareando, só para a cabeça do parafuso ficar enterrada, assim, ficar retinho, porque o acabamento fica melhor depois. E aí sim, parafusei a ripa nas 2 gavetas. Depois passei a cola para madeira no outro lado e coloquei a outra ripa, deixando alinhado em cima, embaixo e ali no canto também para ficar certinho. E aí fiz o mesmo processo, furei e depois parafusei. Na parte do meio eu coloquei a tábua, que eu tinha cortado reaproveitando a tábua de guarda-roupa, posicionei ali na marcação que eu já tinha feito antes, deixando bem centralizado no meio. Fiz um pré-furo antes em cada ripa ali, deixando bem certinho para o parafuso não varar na madeira depois, porque essa madeira é um pouquinho mais fina. E aí sim, vim parafusando. E aí repeti o mesmo processo, passei a cola para madeira nas gavetas, passei também na prateleira do meio, furei e parafusei, não esquecendo de furar e parafusar também essa prateleira do meio. E aí fiz o mesmo com a outra ripa que sobrou. Depois eu confirmei, vi certinho ali se o móvel estava bem reto, e aí sim eu vim reforçando, colocando mais um parafuso junto com o outro. Então, em cada ripa ali ficaram 2 parafusos em cima, um no meio na prateleira e 2 na parte de baixo. Aí eu fiz isso com as 4 ripas, porque se ficar só um parafuso em cada lugar, o móvel vai entortar depois. E para pintar, eu usei a tinta Chalk preta, mas pode usar outro tipo de tinta também, pode ser tinta spray, a tinta acrílica ou até mesmo a tinta esmalte. E para pintar eu usei um rolinho nas partes maiores e nos cantinhos eu fui usando um pincel. E é legal você escolher uma cor que vai combinar com o lugar onde esse móvel vai ficar, com os itens aí e tudo mais. Eu escolhi o preto, que é o preto é sempre básico, combina com tudo, e eu queria muito que esse móvel fosse dessa cor.
Depois que a tinta secou, eu fixei na parte de baixo 4 rodízios, mas como o fundo da gaveta é bem fininho, eu fui parafusando ali no cantinho onde tinha a parte mais grossa da madeira e a ripa dos pezinhos. Então marquei o lugar onde cada um iria ficar, fiz o pré-furo antes usando a furadeira para ter certeza que ia ficar no lugar certinho. E aí sim eu vim parafusando, então são 4 parafusos em cada rodízio, em cada pezinho ali, mas depende do tipo de rodízio que você tá usando. Aí eu gosto de usar esses pretinhos porque são bem menores, inclusive eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo na descrição, porque eu comprava em loja física, mas na internet eu achei muito mais barato, então eu já até comprei vários para fazer outros projetos. E o meu carrinho organizador, reaproveitando gavetas velhas, ficou assim. Eu adoro esse tipo de móvel, é muito prático, ajuda muito no dia a dia para organizar, para decorar a casa. Inclusive, eu já fiz um outro modelo aqui há um tempo atrás, usando outros materiais. Já tem anos e tá intacto até hoje, só façam. E o legal é que você pode usar ele em qualquer lugar, pode ser no lavabo, na sala, cozinha, escritório, quarto, pode ser até mesmo no seu local de trabalho ou para colocar cosméticos e maquiagens para deixar tudo organizadinho ali. E aí, gostou da ideia? Se gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para eu saber que você gostou, hein? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu já postei esse passo a passo há alguns dias atrás lá, mas decidi esperar para postar aqui porque tinha pouco tempo que eu tinha postado outra ideia, reaproveitando gavetas, então para não ficar muito repetitivo eu decidi esperar um pouco. E eu quero saber o que vocês acharam dessa ideia, onde vocês usariam em casa, em qual cômodo e colocando o quê? Porque você pode usar para colocar itens de decoração ou também para colocar, para organizar as coisas, sabe? Dá para colocar no lavabo, no escritório, no quarto, cozinha, na sala, enfim, qualquer lugar. Na verdade, eu mostrei uma ideia aí como lavabo. Foi lavabo, não foi? Foi. Mas eu tô usando mesmo pra colocar as minhas ferramentas do estúdio, porque ficava tudo no chão, não tinha espaço pra guardar mais nada. Então eu enchi de ferramentas, inclusive ela está aqui do meu lado. Cabe muita coisa mesmo e é muito bom, porque ficava tudo espalhado e agora fica tudo organizadinho. Uma bagunça organizada. Então é muito prático para você organizar os materiais aí no seu local de trabalho, no seu escritório, no seu ateliê ou na sua oficina. E é isso, esse foi o DIY de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um super beijão para vocês e fui, tchau, até a próxima!